voltamos. Voltamos. O programa tá bom demais, hein, Babi? Nossa, olha, nem vou falar que delícia que tava aquela culinária. Eu já experimentei, já havia comido uma pizza dessa de pão? Não. Pão de forno? Não. Gente, primeira vez. E ó, deliciosa, faz em casa, viu? Mas não é só a gente que se dá bem não nessa história, os pets também. Os pets também. Nós estamos recebendo aqui com muito prazer, com muita honra, o doutor Orlando Burgos Neto. Boa tarde, doutor, tudo bem? Tudo jóia vocês? É um Tudo prazer bom, te doutor? receber. Bem. Nós vamos falar um pouquinho sobre comida cozida suplementada com ração, é isso? Na verdade Hoje nós vamos é falar- ultraprocessado. Isso, Vamos falar o nome falar de certo. alimentação natural para cães hoje. Aham. E eu trouxe um tema muito interessante para vocês hoje, que infelizmente a gente perdeu na última semana um cão mais longevo da história canina, que foi o Bob, que faleceu com 31 anos. Uau! Ele Gente. foi no Guinness Record em Portugal. E aí a gente aproveitou trazer esse tema para falar um pouquinho sobre o que o Bob comia e quais eram as práticas que levaram ele a viver 31 anos, né? Então, o Bob foi um cão na região do Alentejo e a médica veterinária que, em parte, atendeu ele durante um período da vida dele é aluna nossa aqui no Brasil, na pós-graduação. E o Bob era um cão que se alimentava com alimentação natural. Que raça que era? Ele era um cão, ele era um pastor do Alentejo, é uma raça do Alentejo. portuguesa, é um cão Não do sei, não é Alentejo. muito conhecido, não, né? Não, muito pouco conhecido, muito pouco conhecido. A gente trouxe até alguns vídeos aí pro pessoal dar uma olhada, como que era o estilo de vida dele e tal. É bem bacana, porque assim, a gente vê um cão que viveu 31 anos, né? É muita coisa. E hoje, quem ama o seu próprio cão, assim, o que as pessoas mais desejam é que eles vivam mais e melhor. Então, por isso que a gente resolveu trazer ele como um símbolo, assim, né? Uma homenagem para ele também. Então eu trouxe algumas coisas aqui, trouxe alguns tipos de alimentos que hoje a gente usa na alimentação natural, alguns tipos de suplementos personalizados que a gente faz também, né? Então assim, a gente dividiu o tema da alimentação natural em alimentação cozida, caseira e barf. Poucas pessoas conhecem Seria pouco até bom que você explicasse pro pessoal de casa o que vem a ser o bafo. Mas antes disso, nós vamos estar mostrando agora pro pessoal de casa os vídeos, né? Que você Maravilha. acabou de comunicar com a gente agora e você pode ir falando aí, ó. Isso. Pois é, esse é o Bob. Ele era um cão que vivia muito livre, Ele é tinha muito grandão, acesso ao né? exercício. Era muito amado pela família. Essa é a doutora Soraya, Deve ser médica pesado, né, veterinária doutor? dele. Dá uns 20 e poucos quilos por aí. Uau. Essa é a família dele. E o Bob tinha uma vida com muito acesso à natureza, com alimentos naturais. Ele era bem livre, né? Ele era livre, ele fazia muito grounding. O grounding é um conceito de tocar na terra, ele andava muito na terra. Isso é fundamental. Isso é saúde, né? Porque estão sendo trocados eletricidade, íons. Olha lá, comendo Você sabe que peixe. E ele tava até comendo peixe ontem ali. a gente recebeu aqui o Dr. Tiago falando sobre Thiago alimentação, depressão e estresse, enfim. Ele falou que uma das coisas que falta para nós, seres humanos, é andar descalço, pisar na terra, trocar essa bacana. eletricidade. Imagina para um animal que Verdade. Exatamente. ele nasceu Já para... é. Não usa sapato, Exatamente. não é? Exatamente. Então precisa dessa... Eles precisam mais ainda, É. né? É verdade. Gente, mas não parece que ele tem 31 anos? 31 anos. E eu também, né, quando eu vi a notícia, eu falei, poxa, mas como é que eles descobriram que ele tem 31 anos, né? Como é que eles comprovaram que ele tem 31 Olha lá anos? ele. Eles descobriram uma carteirinha de vacinação, se eu não me engano, do ano de 1992, na prefeitura da cidade ou numa clínica da cidade, com o catálogo do cadastro dele, para ser comprovado no Guinness. Que top. Ele foi muito amado, esse cão, né? Foi muito... Olha, bate um pratão, hein, minha filha? É. Olha aí. E comia comida natural, que é isso Comida que a gente natural, vai esse trazer tema que aqui. a gente vai abordar, É. exatamente. Que é pra você que tem aí o seu animalzinho, quer que ele viva bastante tempo, bastante, né, mais sei lá, 10 anos pelo menos, que é uma média já muito boa, Sim, né, sim. doutor? O que então que a gente pode fazer pra poder tratar melhor os nossos pets? Sim, eu costumo fazer uma brincadeira séria com todos os meus pacientes, as famílias que me procuram, que eu digo que a minha missão sempre é fazê-los viver 18 anos com o máximo de qualidade de vida. Uau. E isso hoje a gente vê na medicina da longevidade, a gente está tendo acesso a animais, não só o Bob vivendo 25 anos, 22, eu tenho um paciente com 22 anos,
que eu faço check-up semestral. Então, assim, eles estão vivendo mais, eles estão tendo mais acesso à medicina, cada vez mais, assim, a medicina veterinária vem evoluindo. E essa parte da nutrição é um campo que ele é um campo tão básico e tão importante da vida deles, porque, assim, nós estamos falando de nutrição, né? Nós estamos falando de saúde intestinal, de nutrição, saúde celular. Então, a gente dividiu o tema da nutrição, da alimentação natural, para as pessoas entenderem um pouco, porque geralmente quem não é da área ouve alimentação natural e fica tudo meio confuso, né? Tipo, o que é alimentação natural? O que meu cão pode? O que ele não pode comer? Então, a gente subdividiu esse tema em BARF e alimentação cozida suplementada. A BARF é uma sigla que chama-se Bioappropriated Raw Food, comida crua. E ela foi preconizada por um médico veterinário britânico, inglês, que ele começou a entender o seguinte: o cão parece não ter evoluído tanto assim do lobo. Então, quando a gente vê uma carne crua, um tubérculo, um ovo com casca, um peixe inteiro e algumas frutas que contêm polifenóis e flavonoides, nós estamos falando numa nutrição como os lobos comiam, tá? E quando a gente fala da alimentação cozida, nós estamos falando de uma comida muito próxima da nossa. Qual que é a diferença básica dessas duas dietas? Essa dieta tem muito pouco carboidrato, essa dieta tem algo de carboidrato, tá? Então a gente parte da premissa que uma linha de alimentação canina acredita que o cão não evoluiu da genética do lobo na questão digestiva. E a outra linha acredita que ao longo de 40 mil anos de domesticação, o cão se adaptou ao que nós comemos. Porque os cães estão há 40 mil anos, teoricamente, na domesticação, comendo o resto do que o ser humano comia. Isso é verdade. Né? A bordinha de pizza que não pode dar. Exatamente, exatamente. É uma O pãozinho. Não, e na antiguidade, na Idade Média, quando a gente não tinha refrigeradores e tudo, eram os restos alimentares, né? Era o resto Até da carne, hoje, era né? Exatamente. Até hoje as pessoas fazem muito isso. Isso. Agora, doutor, qual que seria, um exemplo, para um tutor que está nos assistindo agora, ouve você dando essas dicas, falando a respeito sobre essa nova alimentação, que é o BARF. Qual que seria, para eles que estão, poxa, mas eu já estou acostumado a dar ração todos os dias para o meu pet. E agora chega vocês falando a respeito de um outro tipo de alimentação mais natural para eles. Sim. Como que eles poderiam fazer essa transição? Parar de dar ração para poder dar comida natural? Essa pergunta é super importante, porque assim, ó, a BARF, nós estamos falando de conceitos alimentares, tá? Então todos os conceitos têm os seus benefícios e tudo mais. Falando exclusivamente da BARF, o que eu posso alertar a todos a BARF, ela é uma dieta que não necessariamente é para todos os cães a todo momento. Por quê? Porque para imaginar, nós temos ossos. Então, assim, animais que também não são preparados para digerir isso, a gente tem que tomar um certo cuidado. Verdade. Perfeito? Então, assim, é muito importante você, querendo trazer o seu animal para uma alimentação natural, querendo introduzir a BARF, você ter uma assistência médico-veterinária. Pelas proporções, pelos tipos de alimentos, pelos tipos. Geralmente você vai começar com uma N crua, sem ossos ou com ossos. Um médico veterinário tem que te assessorar e hoje em dia, né, com consultorias online, os nutricionistas, os nutrólogos veterinários, eles estão conseguindo ajudar muita gente no Brasil todo, fora do Brasil, enfim. E nessa parte da alimentação cozida caseira, a gente também tem que ter uma assistência, porque para imaginar, é diferente todo ser humano também precisa de um cálculo nutricional, teoricamente, né? Para entender as necessidades individuais de cada um. Na veterinária, a gente tem um problema maior, que é o seguinte: a gente atende desde um pincher a um dog alemão. É verdade, né? Assim, É muito diversificado, Um né? cão de 1,5 kg e você tem um cão de 80 quilos. Como que a gente vai alimentar cada um deles? Quais são as proporções? Que tipo de suplemento eles precisam? Tá. Ele vai comer BARF, ele vai comer dieta cozida, a família querendo translocar ele para uma alimentação natural. Então, assim, tudo isso demanda uma certa assistência profissional, né? E quando a gente fala nesse campo de suplementação, nós estamos falando também de suplementações que são personalizadas, tá, pessoal? Isso aqui, no caso, são suplementos via oral de pacientes mesmo. meus. Então, por exemplo, aqui, ó, Hum. isso vamos supor que meu paciente tenha que tomar 2 cápsulas de suplemento nessa dieta de transição, por exemplo. Eu posso Entendi. Você mistura. jogar isso fora, Tá. tá? E esse Porque, é um assim, outro... Nós humanos, né? A gente, Obrigado. quando faz essa suplementação, enfim,
a gente ingere a cápsula Aham. e essa cápsula, ela elimina, enfim. isso. O intestino deles, por exemplo, tem alguma semelhança com o nosso? Muita semelhança, muita. É. Hipócrates, que foi o pai da medicina, há milhares de anos atrás, disse: todas as doenças começam no intestino e nenhuma doença se cura se o intestino não estiver saudável. Então, assim, o intestino ele é um ecossistema, ele é um órgão tão fundamental. Parem para imaginar, 70% do sistema imunológico está no intestino. Boa parte das doenças que os cães têm hoje, que levam ao adoecimento intestinal, levam a adoecimentos multissistêmicos. Então, assim, falando de cápsulas, por exemplo, hoje em dia farmácias de manipulação veterinária conseguem fazer suplementos em forma de gel de carne, cápsulas pós com gosto de carne. Porque assim, os cãezinhos tem alguns que são seletivos. Ele adora comida, mas você coloca o suplemento, ele fala, isso eu não quero. É uma coisa verdade, estranha aqui, verdade. né? Não Por isso gostei. que eu tava aqui, eu fiz aquela pergunta, Babi, no começo, aí eu fiquei pensando assim, gente, porque tem muitos cães que quando você vai dar uma frutinha pra ele bota na boca, mas faz assim, ó. Ele devolve, Ele experimenta. aí cheira e não quer. Sim. Aí eu fiquei pensando assim, pô, se o BARF veio para poder dar condicionamento e melhorar até mesmo o intestino dos pets, não seria melhor já começar a dar o BARF quando for Filhotinho? Excelente. Esse é um conceito... começar a acostumar. Isso, né? Exatamente. Quanto antes um animal tiver acesso ao processo que a gente chama de modulação intestinal, que é preparar o intestino para digerir as proteínas e as gorduras com qualidade. Quanto antes os filhotes têm acesso a isso, mais rápido eles se moldam. É como na natureza. Se a gente pegar um lobo na natureza, um canídeo na natureza, a mãe logo traz para ele uma presa, né? Então, assim, quanto antes eles tiverem acesso na alimentação natural para se adaptar a BARF, melhor, tá? A gente tem que tomar alguns cuidados quando eu falo de intestino imaturo, até para as pessoas que estão em casa, não saírem dando BARF com ossos para os seus cães, porque assim, se o seu cão não estiver preparado para isso, podem existir alguns problemas, né? Então assim, quando a gente fala em modulação intestinal, é preciso entender como o seu cão modulou o intestino, quanto tempo faz que ele come, que tipo de alimento que ele come, porque toda transição, ela merece um cuidado, né? Então, por aí. Esses suplementos geralmente tem o que dentro deles? Geralmente os suplementos básicos, eles contêm vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina K2, vitamina D3 ou hormônio D3, vitamina C, selênio, beta-caroteno, cálcio, fósforo. Tudo que, né? A gente Tudo que nós precisa precisamos. também. Que isso, doutor? Sério? Opa. Gente, olha só. Então, Imagina É que as aquilo nossas É células... aquilo que eu falo direto, Babi. O cachorro é gente, só falta falar. daqui a pouco vai aparecer uns falando aí. Tá, vai Já ver. pensou, cara? Eu lembro na última vez que eu vim aqui que eu falei que só falta eles digitarem no WhatsApp. Não duvido, não, porque a coisa tá muito evoluída. Nossa, cara, tudo que Cada nós dia que precisamos tem passa. ali. Então, e aí, como que você consegue, por exemplo, entender que esse animalzinho precisa de X suplementos? Ou como é que é? Não é uma receita de bolo, certo? Não, é muito individual. É muito individual. Para vocês terem uma ideia, existem diferenças entre raças, inclusive. Existem 9 grandes grupos de raças. Cada grupo foi selecionado pela função que ele foi desenvolvido. Mas vou dar um exemplo, por exemplo. As pessoas que estão em casa conhecem o Lulu da Pomerânia. Sim. Aquele cãozinho, parece uma pantufinha, né? Tem uma paciente chamada Pantufa. Ela é um Lulu da Pomerânia. Ai, que lindo. O Lulu da Pomerânia é um cão do tipo primitivo. Os cães do tipo primitivo geneticamente são mais próximos do lobo no processo evolutivo. A digestão deles é diferente de um Golden Retriever. Então assim, nós veterinários, quando a gente vai fazer dieta para os nossos pacientes, a gente leva muita coisa em consideração, tá? Por isso que assim, eu digo com muita tranquilidade, é muito bacana se você se alimenta com alimentação natural, se você quer isso para o seu cão, mas se ele não é um animalzinho que come isso há muito tempo, procure ajuda, procure assistência, faça a coisa do jeito correto. Né? Pra não fazer de uma vez, né, essa transição. E para não calcular errado. Acontece muito, Aí, às às vezes vezes, as você pessoas começa falam... a falar, não, eu estou dando uma alimentação natural. E seu cãozinho começa a engordar. Isso, Aí você Ah, é fala, verdade. ué, exato. que tá errado isso aqui? Mas seria o quê? A quantidade, então. Isso. Porque, por exemplo, as quantidades hoje são calculadas em softwares, para vocês terem uma ideia. Gente, que coisa, né? Existem softwares que calculam. Então, um chihuahua de 3 quilos,
vai ser feita uma dieta específica para ele e um nutrólogo vai lá, um médico veterinário vai lá e ele calcula aquela dieta, calcula os suplementos. Então os suplementos são medidos em miligramas ou gramas. Quantas gramas ou miligramas um chihuahua, um golden retriever e um dog alemão tem que comer? Então é muito individualizado esse processo, né? Mas assim, o que a gente tem visto, o que a gente tem avaliado dos animais que entram na alimentação natural e o relato das famílias, vitalidade, longevidade, energia. Isso que você falou, Renato, é uma coisa muito importante, porque, por exemplo, tem animais que chegam até o alimento e rejeitam o alimento. É verdade. Esse mecanismo é conhecido como o mecanismo de aversão alimentar. Olha só. Então, se os cãezinhos têm alguma doença no intestino, ou se o intestino está inflamado, o cérebro deles começa a rejeitar os alimentos por um ciclo de memória protetiva, um mecanismo de preservação da espécie. Porque na natureza, se eles vão cheirar alguma coisa e eles estão passando mal, o cérebro associa que aquilo pode estar fazendo mal para eles. Gente, você acredita que eu sou meio assim? Nossa, eu tô aqui pensando, a gente podia ser assim, né? Não, mas eu sou meio assim, porque sabe por quê, Babi? Sabe por quê, doutor? Tem certo tipo de alimentos que eu nunca comi na vida e eu acho que se eu comer vai me fazer dano. Olfato lobo. apurado. Interessante, né? É. Agora, doutor, uma pergunta. Para quem está nos assistindo agora, tá assim meio curioso. Poxa, eu tenho meu pet, um Husky siberiano ou um Shih Tzu, seja lá qual for a raça, tá se perguntando assim, doutor, para que tipo de raça seria melhor esse tipo de comida natural? Será que a minha raça se enquadraria com esse tipo de alimentação, uma vez que ele já está comendo ração? Poxa, mas eu já tenho aí seus 6 anos, 7 anos que já tenho esse pet. Será que dá tempo ainda, não dá tempo? Qual seria a resposta para essa pessoa que está em dúvida, está nos assistindo agora? Sim, perfeito. Pergunta maravilhosa. Eu digo que assim, os cães são o que eles comem. Então assim, nunca é tarde para quem deseja uma alimentação natural, né? É que nem a gente, por exemplo. Você pega pessoas, às vezes, com 60 anos que tiveram hábitos alimentares teoricamente não ideais e a pessoa fala, poxa, agora com 60 anos eu quero uma dieta, eu quero uma nutrição bacana, personalizada e tal. Essa pessoa pode ter um benefício grande. Os cães é a mesma coisa, né? O que a gente tem que entender, pelo fato do cão não falar, ele precisa de mais ajuda profissional ainda. Porque a gente tem que fazer uma leitura do indivíduo. Ele não fala, olha, eu como isso e fico bem, eu como isso e fico mal. Então essa interpretação depende do profissional, né? Então, mas eu digo assim, ó, hoje, né, eu falo que praticamente todos os meus pacientes comem alimentação natural. Né? Essa é a minha forma de entender, é um conceito que eu particularmente acredito. E a gente tem uns que precisam de uma ajuda um pouco maior, uma transição um pouco mais lenta. Mas assim, qualquer cão pode se adaptar a isso, né? E desde que da maneira correta, com a ajuda correta, né? Para os gatinhos também serve esse tipo de alimentação ou não? Serve. Só que existe uma diferença digestiva e genética nos gatos, nos felinos, que são carnívoros primários. E tem um hábito diferente de alimentação. A gente costuma dizer que assim, os cães têm hábito social de alimentação. Os gatos têm hábito solitário de alimentação. São poucos os felinos que comem em grupo. Geralmente os felinos são mais solitários, né? São caçadores mais solitários, né? Falando do processo evolutivo, né? Até o gato doméstico. E então assim, gato é mais seletivo, gato é mais fácil de não aceitar determinados tipos de alimento. Né? Eles são chiques. Eles são diferentes, diferenciados. Eu tenho alguns pacientes felinos, né? Eu tenho muito mais pacientes caninos, mas pacientes felinos que às vezes a família marca uma consulta e fala, ele não está bem e tal, a gente vai ver e a gente vai fazer a anamnese, né? O questionário, por que aconteceu? Entender, né? A gente vai ver, tem alguém pintando a casa, mudou a funcionária. E o gatinho olha lá que nem o Garfield e fala, não gostei que vocês trocaram os... Isso, trocou o quadro de lugar, ele não gosta. Metódico, então. Eles são muito mais metódicos. É mais metódico. Muito mais metódicos. Nós temos um vídeo, vamos estar mostrando para vocês agora de casa. Um vídeo, gostaria até que o doutor narrasse pra gente. Agora, pode soltar aí, Luiz. Esse é um cão australiano comendo alimentação BARF, tá? Bioappropriated Raw Food. Esse cão provavelmente, ele é muito adaptado desde a primeira infância. Então ele está comendo a N crua, com ossos no caso, suplementação.
ele come ovo cru, mioglobina, que é esse Agora eu sucozinho. desconheço um cão que não gosta de comer osso, né? Gente, ele Você come conhece? o ovinho tudo. O ovinho Olha, cru. Nossa. E ele manda devora a mal, hein? comida, né? O Então, que assim, é aquilo ali? É o resto do... aquele suco. do suco da é carne? Tem um suco rico em mioglobina. São proteínas no sangue mesmo, Tá. né? E um detalhe muito importante para as pessoas de casa, tá? A barf, ela necessita de um processo de ultracongelamento. Então, todo cão que vai comer barf, a comida tem que ser congelada previamente para neutralização de parasitas, de bactérias. É porque tá tudo tipos- cru, né? Exatamente. Então, assim, ó, a gente está trazendo aqui hoje mais para o pessoal ter um primeiro contato com isso, tá? Um primeiro conceito com isso. Mas é o que eu digo, você não vai sair fazendo isso em casa. Porque às vezes é difícil principalmente pro brasileiro que já tem uma cultura, né, de pedir lá a comidinha, já vir pronto, só pôr no potinho, trazer isso, ver o cão, você tá comendo sangue, mas né, Exatamente, aquela coisa da exatamente. cultura Existe mesmo, né? isso. Doutor, é complicado. doutor Eu fico Orlando, assim, maravilhoso. Vem cá, esse ovo aqui, ó, pessoal, vocês estão assistindo. Você vai chegar e vai botar num potinho, ele desse jeito, ele vai comer assim? Eles Ou comem. vai bater? Não, sem a casca, né? Sem Ou come com a casca? A gente casca? abre, a gente Sim, abre. sem a casca. Isso que eu queria Só que saber. pode como. machucar, né? Se a comer gente com a abre. casca e Não, mas tal. os dentes dele já é faca, garfo e colher ao mesmo tempo. Consegue... Triturar tudo. O estômago é um Incrível. tratorzinho. É. E essa quantidade, por exemplo, que a gente viu ali, ele come aquilo uma vez por dia ou ali são várias vezes por E dia? geralmente fazem jejum intermitente também. Meu Deus do céu. Mas estão mais evoluídos que a gente, que nem a gente consegue fazer o Só jejum. falta falar. Graças a Deus que eles não falam, né? Porque E olha, eles só vão um falar cada coisa. detalhe também para ajudar o pessoal de casa. Hoje existem muitas cozinhas pet. E tem muita gente fazendo comida cozida Ah, é verdade. para os pets, entregando Tem em mesmo. casa. Então existe essa facilidade hoje em dia também, né? Então é mais Comprar um... prontinho, deixar lá congeladinho, São guardadinho. conceitos Perfeito. diferentes. E hoje na vida corrida, né, muitos animais que as famílias não conseguem fazer isso, né? Podem ir para alimentação cozida, terem cozinhas pets entregando em casa. Isso tá bem acessível hoje. Perfeito, doutor Orlando. Adoramos. Comida natural Maravilha. para Aprendendo pet, com o doutor Orlando, que vai deixar agora seus contatos, suas redes sociais. Fica à vontade, doutor. Maravilha. Meu Instagram é Dr. Orlando Burgos Neto. Lá no meu Instagram tem um link de WhatsApp, logo ali na bio, que é o WhatsApp de agendamento, consultas e tudo mais. A gente tem feito também consultorias online, né? Então, para pessoas que estão fora de São Paulo, fora da região, para orientações, né? Para fazer links também, para os animais terem acesso a essa medicina da longevidade, a medicina anti-aging, para viverem mais. E, então é só escrever lá, mandar uma mensagem que a equipe atende vocês com a maior qualidade. Beleza, Adoramos. que delícia, né? Obrigado, doutor. Muito, Obrigado, Renato. muito Prazer bom. enorme estar Eu com vou você. guardar esse ovo aqui. Cuidado Obrigado, com esse Não, eu vou guardar esse ovo. ovo aqui porque a Kelly tá pra fazer aniversário, apresentadora. É amanhã. É amanhã. Vamos dar uma ovada Aí a gente nela? Vamos dar uma ovada nela assim. Você já recebeu uma ovada? Eu já, velho. Eu não, você acredita? Nunca na É, vida? não, mas Vamos não vem. hoje! Sai fora, aí você, sem querer derruba esse ovo em mim. Já pensou? Ai, o Renato, Vai. nem brinca. Renato, ainda tem 1 hora de programa ainda pra acontecer. Você não brinca, não, pelo amor de Deus. A gente vai pro break rapidinho, a gente já Já volta. volta. Não sai daí, não. Ó, come essa sardinha gostosa.